Bom, e que seja com foco em resultados, né? Que, de alguma forma, tenha um belíssimo sistema de avaliação, porque a gente não pode saber se um programa é melhor que o outro, se uma ação... Se a gente não tiver metas, se não tiver sistemas de monitoramento disso, né? Então, tem que haver uma avaliação diagnóstica, né, potente, de, afinal de contas, aonde a gente parte, tem que haver uma avaliação de processo. Agora, alguém dizia assim, nós, de ONG, temos muita preocupação com o processo e pouca preocupação com os resultados, né? A gente é muito ligado a processo. O processo é importantíssimo, mas é meio, é meio. O que a gente tem que saber, afinal de contas, que resultados a gente tem com essas ações e que impactos isso está causando. Então, essa é, vamos dizer, a base de uma integração. Uma integração programática, uma gestão que consiga reunir essa turma toda, e, para essa turma toda, é preciso que a gente saiba exatamente qual é o problema, que metas pactuadas a gente tem, e como é que a gente pode juntar tudo isso, cada um no seu papel, cada um com sua responsabilidade, cada um com seu cada qual. Bom, a ideia básica é o seguinte: as políticas protetivas, que as pessoas gostam de chamar de assistencialistas, bababá, eu odeio isso, porque as políticas protetivas são elas que dão as condições básicas para o início de integração. Então, é como se ela desse o patamar inicial que impede as pessoas de poderem aproveitar as oportunidades nos outros níveis. Então, políticas protetivas têm esse papel, tem um papel de oferecer as condições básicas. E aí, essas políticas protetivas têm que, sem dúvida, ser o primeiro passo para um processo de desenvolvimento humano dos sujeitos, né? Desenvolvimento humano quer dizer educação, saúde, etc. Basicamente, educação. Vamos centrar na educação, né? Isso se consegue, muitas vezes, através de condicionalidades da proteção social. Então, é o seguinte, quer dizer, você tem um programa de assistência, mas, necessariamente, as crianças têm que estar na escola, necessariamente, você tem que fazer pré-natal, enfim. Quer dizer, é através das condicionalidades que você faz esse link entre a proteção e o desenvolvimento humano. Mas não basta. Quer dizer, os sujeitos não são sujeitos isolados, eles são seres sociais. Então, existe uma coisa de desenvolvimento pessoal, mas existe uma coisa de relação intersubjetiva. Então, além do desenvolvimento pessoal, humano, você tem que trabalhar com desenvolvimento social, tratando da relação sujeito-sujeito. Então, a ideia é que, partindo da proteção, você possa criar, através, basicamente, de um processo de participação, de empoderamento, de fortalecimento dos grupos sociais, etc., etc., promover também o desenvolvimento social. E isso tudo, enfim, quer dizer, desenvolvimento humano, capital humano e capital social são as capacidades necessárias para você entrar num terceiro e último nível, que é o do desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, o desenvolvimento econômico é como se fosse a autonomia do sujeito. Quer dizer, o sujeito tem autonomia na medida em que ele consegue se manter. E se consegue manter com um desenvolvimento, com as capacidades necessárias para isso. Bom, isso se consegue através da qualificação, e a ideia é que o desenvolvimento econômico gere outras oportunidades, inclusive oportunidades de aumentar a sua capacidade, aumentando a sua capacidade, ter acesso a maior número de oportunidades e, com isso, criar quase que uma elipse ascendente de saída da situação de pobreza, né? Quer dizer, este é o framework de uma política integral. Bom, mas a pergunta é, tá bom, a gente junta tudo isso, mas, para juntar tudo isso, precisa ter um ponto focal. Tá? Quer dizer, qual é o ponto focal, né? O que vai atrair, vai ser o elemento catalisador dessa ação coletiva, dessa ação de diferentes setores, bababá. Eu, olhando os gráficos que anteriormente apresentei para vocês, para mim, esse ponto focal é a educação. Né? Então, é na educação que a gente pode mexer, se quiser mexer, aquele sistema distributivo que eu falei anteriormente, né? Quer dizer, não adianta produzir riqueza se o sistema distributivo for totalmente injusto.
Então, se eu quero mexer nisso, eu devo mexer na educação. Então, a proposta é que o ponto focal seja educação. Então, como é que se faria isso na prática, né? E por que a educação? Esses dados, para mim, são bastante convincentes. E eu estou querendo convencer vocês também de que a coisa mais importante é a educação. Se a gente for ver quem são os pobres do Brasil, a gente vai ver o seguinte: 50% desses pobres têm até as 4 primeiras séries. 40% têm até 8 séries. Só 9% têm o ensino médio completo, tem os 11 anos de escolaridade. E só 1% tem nível universitário, tem o 3º grau ou o superior completo. Quer dizer, isso aí está mostrando essa estreita relação entre educação e distribuição de renda. Então, se a gente mexe nisso aqui, se a gente aumenta essas fatias, né, aumenta os que estão indo para lá, só pode aumentar através, quer dizer, não é que só possa, mas isso é possível mexendo no sistema educacional. Entre educação e desemprego, este aqui é um gráfico sobre níveis de desemprego na juventude do Brasil. A coisa interessante é que, realmente, o que tem menor nível de desemprego é superior, aqui, é superior completo, cadê? Não, não tem. É esse superior incompleto, né? O menor. Agora, era de se supor que o maior fosse esse aqui de 1º grau... Tem 1º grau incompleto? Tem. Que fosse esse aqui de 1º grau incompleto. Não é não. O maior índice é de quem tem o ensino médio incompleto. E aí, por quê? Bom, porque eles não alcançam o emprego que gostariam de ter, nem são aceitos no emprego, quer dizer, nem eles querem os empregos que são oferecidos a ele. Então, ele fica no limbo, né? Quer dizer, é aqui, no que entrou no ensino médio e que saiu do ensino médio, que vão estar os maiores níveis de desocupação, de desemprego e de desocupação, porque não estudam nem trabalham. Bom, se é assim, se a gente pode ter o foco como educação, como é que as demais áreas... Tá bom, eu vou usar mais tempo, não vou aceitar. Como é que as demais áreas poderiam estar, de alguma forma, focalizando a educação? Bom, a primeira coisa é o seguinte, quer dizer, como é que a proteção social poderia estar dando as condições mínimas para os sujeitos assumirem a oportunidade educacional? Bom, tem uma série de ações que são quase que as mais eu diria, as mais problemáticas de todos. Quer dizer, tem que trabalhar com a questão da infração, tem que trabalhar com a questão da rua, tem que trabalhar com drogas, com as gangues, com DST-AIDS, quer dizer, aquelas questões mais cruciais, sem as quais ele não tem acesso a isso aqui. Agora, isso aqui pode ser trabalhado também pela escola, quer dizer, pode aqui, das condições básicas para a educação, mas a educação, de alguma forma, remeter